Olá pessoal, professora Maitê falando aqui com vocês e na aula de hoje nós vamos falar sobre fatorial. Mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Aprendendo Matemática com Maitê Prof, para que vocês consigam aí realizar sonhos, porque a matemática vai deixar de ser um problema na vida de vocês. Então vem cá. Olha lá, o fatorial de um número é a multiplicação, tá, de um número e de todos os seus antecessores até chegar no 1. Então, eu trouxe aqui uns exemplos para vocês. Olha lá, o 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então, 3 fatorial é igual a 3. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nós vamos pegar o número e multiplicar por seus antecessores até chegar no 1. E depois vamos fazer a multiplicação. Olha lá, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, 4 fatorial é igual a 24. 5 fatorial. Vamos multiplicar o 5 por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Logo, 5 fatorial é igual a 120. Continuando nossos estudos sobre fatoriais, que vai ser muito importante lá na análise combinatória, eu trouxe para vocês a divisão entre fatoriais. Pessoal, se a gente vai dividir dois números aqui que estão em fatoriais, como por exemplo 5 fatorial dividido por 3 fatorial, nós vamos multiplicar no numerador, que é o número maior, neste caso aqui, tá? Até chegar no número menor do denominador. Como assim, Maitê? Nós vamos ter 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Observa que eu fiz a multiplicação do 5 até chegar no 3 fatorial, porque é o número que nós temos aqui no denominador. Então, nós vamos simplificar esse 3 com esse 3 fatorial aqui, e aí nós vamos pegar 5 vezes 4, e o resultado final vai ser o quê? 20. Então, 5 fatorial dividido por 3 fatorial é igual a 20. Próximo exemplo, 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Nós vamos multiplicar o 7 fatorial até chegar no 4 fatorial. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial, certo? Então, aqui, simplificando, nós vamos ter como resultado 7 vezes 6, que é 42, 42 vezes 5, que é 210. Então, esse é o resultado final aqui da nossa divisão de 7 fatorial por 4 fatorial. E é muito importante a gente saber fazer essa divisão, porque vai ser muito útil lá em nossos estudos em análise combinatória. E hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre quem? Sobre análise combinatória. Mas antes, não se esqueça, tá? De se inscrever no canal, de clicar no sininho aí para que vocês recebam todas as novidades, atualizações aí do Maitê Prof. Então, pessoal, como eu disse para vocês, nós vamos começar uma série aqui de estudos com análise combinatória. E aí, a aula de hoje nós vamos falar sobre a teoria, o que é a análise combinatória. Então, é importante a gente saber a teoria de uma maneira bem objetiva, tá? Para que vocês não percam o tempo de vocês e arrasem nos processos seletivos. Então, a análise combinatória é um ramo da matemática, tá? Que estuda métodos de contagem de elementos que fazem parte aí de coleções finitas. Esses elementos aí que fazem parte dessas coleções podem ser pessoas, podem ser números, tá? Podem ser diversos objetos aí dentro do contexto de um enunciado. Por isso que cai com uma certa frequência aí nos processos seletivos, porque é um tipo de estudo da matemática que permite que a gente faça análises de contextos aí dos nossos trabalhos e dos nossos estudos. Então, essas contagens, elas não são feitas de maneiras aleatórias, existem alguns tipos de critérios, e é isso que a Maitê vai ensinar para vocês. Princípio fundamental da contagem, tá? É o primeiro método aqui de análise combinatória que eu vou apresentar para vocês, que é usada para quê, pessoal? Para determinar o total de possibilidades de um determinado contexto ali de contagem estar acontecendo. Onde nós temos que o princípio fundamental da contagem,
é igual ao produto de M por N e por P, em que M, N e P são as possibilidades de cada uma das opções que o contexto do problema traz para nós. E agora a Maitê vai mostrar para vocês um exemplo de aplicação do princípio fundamental da contagem. Exemplo de princípio fundamental da contagem. Nós temos aqui que em uma lanchonete existem 5 opções de lanches, 4 opções de sucos e 2 opções de refrigerantes. E aí a pergunta é, de quantas maneiras uma pessoa pode pedir um lanche, um suco e um refrigerante? Então nós temos um exemplo aqui que pede para nós todas as possibilidades que uma pessoa tem na hora de fazer a escolha de um lanche, de um suco e de um tipo de refrigerante. Então, como que nós vamos fazer o cálculo aqui aplicando o princípio fundamental da contagem? Nós vamos pegar as opções de lanche, que são 5, nós vamos multiplicar pelas opções de sucos, que são 4, e finalmente multiplicar pelas 2 opções de refrigerantes que nós temos. Então, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 2, 40. Então, nós temos aqui que uma pessoa, ela possui 40 possibilidades diferentes aí na hora de fazer a escolha de um tipo de lanche, de um tipo de suco, de um tipo de refrigerante. Mais um exemplo de princípio fundamental da contagem que a Maitê trouxe aqui para vocês. Nós temos que em uma concessionária existem 7 modelos diferentes de carros, com 5 cores disponíveis e 3 tipos de rodas também disponíveis. De quantas maneiras uma pessoa poderá escolher um modelo de carro, uma cor e um tipo de roda dentre todas as possibilidades? Maitê não entende nada de carro não, mas a Maitê entende possibilidades. Então vamos lá. Nós temos que, pelo princípio fundamental da contagem, com 7 modelos diferentes, 5 cores diferentes e 3 tipos de roda, uma pessoa terá condições aí de escolher de 7 vezes 5 vezes 3 formas diferentes. Então, nós temos 7 vezes 5, que é 35, e aqui 35 vezes 3, que no caso serão 105 possibilidades, tá? Então, pessoal, é um método muito querido por muitos alunos, porque a gente consegue identificar muito rápido, e agora a Maitê ensinando para vocês, vocês vão bater o olho na questão e já vão conseguir identificar que se trata de princípio fundamental da contagem e vão saber como resolver.